pra nós. Pra mim, 3-0, 3 gols do Pedro. Valeu, nação. Tchau, tchau. Tchau. Cravou. Certeiro. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Como vocês podem ver, minha garganta não suportou ontem as comemorações de gols que o Flamengo marcou em cima da equipe do Bangu. Por isso, eu não fiz o pós-jogo. Peço desculpas, deveria ter me comportado como um jornalista e não como um torcedor. Mas gritei demais, esgoelei demais. Até porque vocês viram aí na abertura do nosso vídeo que eu acertei o placar, a quantidade de gols com um jogador específico. Falei no final da live, para mim, é 3-0 com 3 gols de Pedro. E foi o que aconteceu. Ontem eu fui à loucura pelo conjunto de fatores que envolveu esse jogo. Primeiro, que a gente vem sendo muito massacrado pela imprensa do Rio Tietê por conta de termos ficado muito tempo fora do G4 do Campeonato Carioca. Enquanto excursionávamos nos Estados Unidos, a imprensa do Tietê falava que era uma vergonha o Flamengo em 6º lugar. Agora acabou tudo. Somos líderes do Campeonato Carioca. Mesmo número de pontos, 18, mesmo número de vitórias, 5 que o Fluminense. Mas temos um saldo de gols muito melhor. Enquanto nós temos 13 gols de saldo, o Fluminense tem apenas 9. Por isso, há um novo líder no Campeonato Carioca. Líder esse que a gente sabe que comanda o futebol brasileiro. Trata-se do Clube de Regatas do Flamengo. Nação, nesse vídeo eu vou falar muita coisa sobre o Mengão Queridão para vocês. Vou atualizar vocês sobre essa novela mexicana que é a contratação do Léo Ortiz. Tem novidades. Vou explicar para vocês direitinho quais são as novidades. O Flamengo agora pode passar a ter 117 milhões de reais para investir em atletas ainda nesta janela e não mais 75 milhões. Vou explicar direitinho como é que essa parada está funcionando. Vou falar sobre a Copa América e a possível parada que pode acontecer para o Flamengo ou para todos os clubes aqui no Brasil. Enfim, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui de informação para você que curte acompanhar o Flamengo no dia a dia. Então eu já te peço para chegar deixando o seu like, se inscrever no nosso canal, dá uma espiada aí, vê se você está inscrito aqui no Resenha. Se não tiver, se inscreva aqui no Resenha, clica no sininho, marca a opção todas para receber todas as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. Agora, aqueles 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você gera engajamento no nosso vídeo, faz com que o YouTube nos tire da bolha, oferecendo os nossos vídeos para aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal. Com isso, a gente acaba crescendo, porque a possibilidade de ganhar novos seguidores aumenta. Quando você compartilha, você faz esse trabalho para a gente. Você nos tira da bolha e nos entrega aqueles colegas de trabalho, de escola, aqueles amigos da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, que ainda não conhecem o nosso canal. Então, se você gosta de notícias verdadeiras sobre o Mengão Queridão, e verdadeira mesmo, doa quem doer, mesmo que doe em nós mesmos. Ajuda a gente se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Hoje, às 15 horas, nós temos o Respondendo a Comentários. Começamos com esse programa ontem e foi um sucesso total. Então, hoje eu vou responder os comentários que estiverem nesse vídeo aqui. Então, se você quiser ter sua dúvida esclarecida ou o seu comentário lido às 15 horas por mim hoje, comenta pra caraca aqui nesse vídeo, que desse vídeo aqui vai sair o Respondendo a Comentários de hoje, às 15 horas lá na Live Mengo TV. Nação, Flamengo venceu a equipe do Bragantino ontem por 3-0, 3 gols do Dom Pedrão, que assume a artilharia isolada da equipe na competição com 5 gols. O Flamengo também vem massacrante nos números. Nos jogos em que a equipe profissional fez com o técnico Tite, o Flamengo simplesmente não levou gols. E a média de gols também está muito alta. 1,75 gols por jogo é a média do Flamengo, que em 8 jogos
marcou 14 gols. Sofremos apenas um golzinho no certame regional, o que mostra que se o sistema defensivo ainda não está 100%, está perto de ficar no ideal. Com um gol sofrido apenas, e esse gol sofrido foi ainda com a equipe sub-20, a equipe da molecada, o Flamengo vem ganhando uma consistência, com 75% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Obviamente, o Campeonato Carioca não serve de parâmetro para podermos enfrentar uma Libertadores da América, um Campeonato Brasileiro e até mesmo uma Copa do Brasil, mas serve de preparação. Se aqui no certame regional a gente conseguir fazer bons números, apresentar bons números, as chances da gente continuar evoluindo nas principais competições é muito maior. O técnico Tite, na minha opinião, está no caminho certo. Ontem, na ausência do Alan e do Eric Pulgar, Alan com problemas de lesão, Eric Pulgar suspenso, o técnico Tite apostou na base, com 2 moleques, Igor Jesus e Ryan Lucas. Igor Jesus foi titular durante quase toda a partida do Mengão ontem, jogando muito tempo e podendo provar e mostrar para a nação rubro-negra que ele é craque na posição. Jogou tão bem, nação, mas tão bem, que na minha humilde opinião, ele merece uma nota 9 pela partida de ontem e merece estar à frente do Alan quando o assunto for o substituto do Eric Pulgar, sendo a segunda e não a terceira opção do treinador rubro-negro. Ryan Lucas também tem uma personalidade ímpar, entrou no lugar do Igor Jesus e não deixou a qualidade cair. Jogou muito bem, arrematou 2 vezes contra o gol da equipe do Bangu. Voltando a falar do Igor Jesus, um dos gols do Pedro nasce de uma roubada de bola do Igor Jesus, que se antecipa, que puxa a linha de marcação para cima, rouba a bola, entrega para o Pedro, que começa uma jogada com a Arrascaeta, recebe de volta na frente do Luiz Araújo e marca mais um gol. O Flamengo ontem foi brilhante, apesar de no primeiro tempo ter dado um certo sono para acompanhar o jogo. No segundo tempo, o Tite subiu a marcação do Flamengo, pressionando a saída de bola da equipe do Bangu. Quando a gente pressionou a saída de bola, aí as coisas começaram a acontecer. Pressionamos tantos que marcamos 2 gols no segundo tempo, os 2 com o Dom Pedrão. Flamengo está no caminho certo, gente. Hoje, a equipe rubro-negra ganhou folga e os jogadores se reapresentarão neste sábado pela manhã para começar a preparação, já pensando no Boa Vista, na terça-feira. Matias Vinha chega hoje da Itália e se apresenta junto com os demais jogadores neste sábado pela manhã no Ninho do Urubu. A expectativa é que o lateral esquerdo faça sua estreia na terça-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Boa Vista. Uma das grandes preocupações nossa é com relação à Copa América. Muita gente vem dizendo que o Flamengo vai ficar 9 rodadas sem jogadores convocados. Na verdade, pode ser menos do que isso. Depende de como as seleções chilena, uruguaia e brasileira se comportarem durante a competição. Teremos outras seleções envolvidas na Copa América neste ano. Jamaica, México, entre outras, participarão da Copa América que acontecerá lá nos Estados Unidos este ano. Então, pode ser que o Uruguai não vá tão longe, o Chile não chegue tão longe, ou até o Brasil mesmo não chegue tão longe. As seleções caindo, os jogadores retornam. Se eles retornarem em condições físicas e clínicas ideais, a gente não os perderia por 9 jogos. São apenas o número de jogos que coincidirem do avanço de suas seleções com o Campeonato Brasileiro. Acontece que o Rodolfo Landim está articulando nos bastidores junto a outros clubes uma carta, um pedido, uma proposta para a CBF paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Nós não teremos coincidências de data das eliminatórias, mas não pararemos na Copa América. Então a CBF está estudando se vai ou se não vai parar todo mundo durante a disputa da Copa América. Se fizer isso, a entidade máxima do futebol brasileiro terá que encontrar novas datas no calendário para poder suprir
esses 9 jogos que vão coincidir com a realização da Copa América. Se isso não acontecer, o Flamengo já trabalha nos bastidores para que o Flamengo não jogue durante a Copa América. Podemos ter Agostinho Rossi convocado, teremos certamente Matias Vinha, Varela, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz convocados, teremos Eric Pulgar convocado, poderemos ter Gerson, Léo Pereira e Pedro convocado, ou seja, 8 jogadores, 9 jogadores, quase que o time titular todo do Flamengo convocado para a Copa América. E o Flamengo certamente não jogará. O novo gerente de futebol do Flamengo, o Luiz Carlos, falou na coletiva sobre isso e disse que esse assunto está sendo tratado pessoalmente pelo presidente Rodolfo Landim. Aliás, o Rodolfo Landim deu uma entrevista ontem para a Transamérica lá de Aracaju, onde ele se mostrou totalmente perdido sobre o assunto contratação. Ao ser perguntado sobre o Oscar, o presidente rubro-negro disse que o Flamengo tentou contratar o Oscar quando ele estava jogando na Ucrânia e depois quando ele estava jogando na Rússia, mas não teve sucesso. O problema é que o Oscar nunca jogou na Ucrânia, nunca jogou na Rússia. O Oscar sai da Europa direto para a China. Isso mostra que o nosso mandatário precisa muito do Marcos Braz, porque ele não entende bulhufas de quem é quem no mundo do futebol. Me deixou deveras um pouco decepcionado. Esperava que o Landim tivesse um pouco mais inteirado sobre o assunto contratações. E não é bem assim. Por isso, ele não demite, ele não exonera de maneira nenhuma o Marcos Braz, porque o Marcos Braz dá a tranquilidade que ele precisa para sequer saber onde cada um dos jogadores estão atuando e mesmo aqueles que o Flamengo tem vontade de contratar. Bom, e o Flamengo tem vontade de contratar o Léo Ortiz, todo mundo sabe disso. Acontece que o que o Red Bull Bragantino fez foi o seguinte, passar a bola para o Flamengo. Flamengo, eu preciso de X à vista, um valor bem alto de entrada. O Flamengo está estudando essa possibilidade e aguardando algumas situações acontecerem para poder ver o que pode propor ao Red Bull Bragantino numa reunião que está próxima de acontecer e já está marcada entre as duas equipes. O Red Bull Bragantino vai inscrever o Léo Ortiz na pré-Libertadores, o que não afeta em nada a compra do atleta pelo Flamengo, uma vez que, pelo regulamento da Libertadores da América, um clube pode inscrever o jogador numa fase diferente da fase que esse jogador atuou por outra equipe. Então, se o Léo Ortiz vai jogar pelo Bragantino na fase pré-Libertadores, ele pode ser inscrito pelo Flamengo na fase de grupos, porque é uma outra fase. Se ele jogasse a fase de grupos pelo Bragantino, o Flamengo só poderia inscrevê-lo a partir das oitavas, entenderam? Só não pode inscrever na mesma fase. O Flamengo, depois de ter gastado dinheiro com Matias Vinha e com Nicolás de la Cruz, tinha cerca de 75 milhões de reais para investir em jogadores. Teoricamente, o Flamengo quer o Léo Ortiz e ainda quer um ponta-direita, ainda que as negociações estejam atrasadas pelo ponta-direita. Com a saída do Mateuzinho, que se confirmou ontem, e com a possível venda do Thiago Maia, que pode se confirmar ainda hoje, o Flamengo teria nos cofres rubro-negros um acréscimo e sairia de 75 para 117 milhões de reais, o que possibilitaria o Flamengo sentar com o Bragantino e propor uma entrada maior. Ainda não sei se essa entrada vai contemplar o valor total que o Bragantino pediu ou se vai chegar próximo. O fato é que com a saída de Thiago Maia e do Mateuzinho, o Flamengo vai ganhar um fôlego financeiro para negociar com o Bragantino e, com isso, encerrar essa questão do Léo Ortiz. Como o Léo Ortiz é a prioridade número 1 do técnico Tite e o Flamengo não sabe quanto que vai precisar investir à vista no jogador, o Flamengo deixa a questão do ponta-direita em stand-by, porque vai depender do que sobrar da negociação com o Léo Ortiz para o Flamengo poder saber qual e quanto o Flamengo poderá investir num atleta para a posição. Aí depois que vê o que teve que dar de entrada pelo Léo Ortiz, o que sobrou, o Flamengo vai olhar as opções no mercado que tem de ponta direita e vai falar, Tite, pela grana que nós temos para esse primeiro semestre,
ou é esse, ou é esse, ou aquele. Qual você prefere? O Tite pode preferir um desses jogadores ou dizer, então vamos aguardar o segundo semestre, que é quando entra mais dinheiro nos cofres rubro-negros, e aí o Flamengo poderia investir num ponta melhor. Isso tudo vai depender da resposta que o Tite der, que vai depender da negociação com o Red Bull Bragantino. Bom, essas foram as primeiras informações que eu tinha para trazer no dia para vocês. Espero ter esclarecido tudinho. Se não esclareci, pergunta no comentário. Lembra bem, nação, o que vocês comentarem aqui será respondido hoje às 15 horas lá na Live Mengo TV. Então comenta, bota sua dúvida, bota o seu comentário para a gente poder conversar a respeito disso no Respondendo a Comentários às 15 horas. Nação, tamo juntos. Se inscreva, curta, comenta e compartilha. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.